Vocês nunca pararam para pensar o porquê ninguém anda nas ruas aqui nos Estados Unidos? Elas estão sempre vazias? Eu sei que você pensou, porque todo mundo tem carro, então não precisa ficar andando. Mas na verdade não, pessoal. Mano, não tem nem criança brincando nessa rua aí, olha isso. Pessoal, tem algo muito sério acontecendo aqui. Você pode rodar por quilômetros, quilômetros e quilômetros e dificilmente você vai ver uma pessoa andando ali na rua. Ok, mas o que está acontecendo? Por que ninguém anda nas ruas? Existe uma razão específica para isso, já é de muitos anos. Eu vou dar o meu melhor aqui para explicar para vocês da melhor forma. Legal. Após a Segunda Guerra Mundial... Aí, agora, mas ele tá andando na rua, ó, tá vendo? Ele tá explicando andando na rua. Legal. Houve um boom gigantesco na economia dos Estados Unidos, onde aumentou a demanda pela casa própria. Naquela época, uma casa custava mais ou menos o dobro do salário anual do que as pessoas ganhavam naquela época. Hoje, uma casa custa mais de 6, 7, 8 vezes do que as pessoas ganham no ano aqui nos Estados Unidos. Caramba, peraí, olha isso, cara. A casa custa mais de 6, 7, 8 vezes do que as pessoas... Aqui, ó, a renda ela meio que se manteve aqui, mas o valor das casas aqui, ó, aumentou muito, cara. Meu amigo... Olha, eu posso estar falando uma loucura aqui, mas não tava tendo um problema de uma possível bolha imobiliária lá no Zéu, lá nos Estados Unidos? As pessoas ganham no ano aqui nos Estados Unidos. Mas lá atrás existia um grande incentivo do governo com a propaganda do sonho americano de liberdade sobre rodas. O planejamento das cidades estavam estabelecidos em formar bairros mais afastados do centro, trazendo mais conforto e segurança. Só que esses bairros seriam interligados por rodovias e avenidas de fluxo intenso. Isso aí, inclusive, a mesma ideia que tiveram, se não me engano, a construção de Brasília, né? Foi meio que baseado nesse... E com todo esse cenário e essa demanda pela casa própria, americano, deu início ao experimento chamado subúrbio. New homes are springing up by the thousands. Os subúrbios eram basicamente áreas que construíam casas em massas, mas eram casas unitárias para cada família, ocupando grande extensão de terra. E nesses subúrbios, assim como esse, existe uma estrutura maravilhosa que acredito que todos os brasileiros sonhariam. Tinha um parque como esse, uma área enorme para fazer esporte. Cara, olha isso, cara. Da hora, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente carece muito desse tipo de infraestrutura, né? Você tem ali alguma pracinha ali, alguma coisa assim, mas você não tem um local assim que você pode jogar alguma coisa, ou se exercitar, ou sei lá, fazer o que seja ali, jogar um vôlei. Um lugar incrível para tirar um lazer, para construir uma comunidade e melhorar a qualidade de vida. Só que o que acontece é que essas áreas estão sempre assim, vazio também, né? Vazias. A realidade é que hoje o subúrbio consiste por um mar de asfalto rodeado por casas unifamiliares. Estamos na terceira geração desse experimento que já deixou de ser experimento. E os problemas estão cada vez mais evidentes. E hoje, um dos principais problemas é o que está acontecendo com os jovens, as crianças, os adolescentes, a nova geração. Crianças e adolescentes raramente saem para brincar na rua atualmente. Há 50 anos atrás, metade das crianças e jovens iam para a escola a pé ou de bicicleta, como vemos nos filmes. Hoje, essa realidade mudou muito. A falta de independência dos jovens nos Estados Unidos é uma das razões para isso. Os subúrbios modernos, falta de independência, especialmente os americanos, são altamente dependentes de um carro. Você não consegue viver aqui sem um carro. Um exemplo, eu tô no subúrbio aqui agora, o mercado tudo mais... muito longe, né? É exatamente por conta das políticas bem antigas lá, é tudo muito longe, a infraestrutura. A cidade, ela não foi construída de uma forma que, aqui a gente vai construir uma cidade, aqui a gente quer que tenha todo fácil acesso para todo mundo de qualquer forma aqui. Mas não, para fomentar a indústria de carros, eles meio que estruturaram as cidades desse jeito. Por isso que lá nos Estados Unidos, por exemplo, as ruas também são muito largas, se você reparar, as ruas são bem largas, muita highway lá, né? É muito comum também. Tem uma... Eu não sei como que tá o projeto da cidade, mas tinha a Green Line, não é? Tava sendo feita lá no deserto, lá na Arábia, eu acho. Que um dos intuitos da construção é meio que fazer uma cidade totalmente em linha reta e facilitar, ter uma facilidade de acesso e transporte para todo mundo chegar onde quiser de forma super rápida e prática, né? Claro, é um conceito de engenharia, não sei como é que tá a construção daquilo lá, não sei como é que tá o andamento, mas são conceitos diferentes aqui, né? O Brasil, ele tentou replicar um pouco isso aqui. Felizmente pra gente, que a infraestrutura em si da construção, ela tá aplicada mais em Brasília, né? Em outras cidades aqui a gente não vê tão bem aplicado assim, né? Próximo tá em torno de 1 hora caminhando.
Como vocês podem ver, ó, o Nossa. subúrbio é meio que um circuito. Isso aqui vai fechar, então para mim chegar no mercado, eu tenho que dar a volta. Nossa, péssimo. E por isso que leva tanto tempo. E é um desafio. Você deve estar se perguntando, pô, você tem Caramba. toda essa estrutura, por que que os pais não deixam as crianças ir lá no parque se divertir, brincar? E tem uma razão para isso, pessoal. As leis aqui nos Estados Unidos são muito severas em relação a deixar o seu filho sozinho na rua. Muitos pais já se E o pai ele tem que ficar vigiando o filho e ele não consegue, né? complicaram na justiça, até foram presos simplesmente por deixar o seu filho ir para Caramba. a escola sozinho. Como vocês podem ver, ó, o bairro Caramba, aqui no Brasil já é totalmente diferente, né? não Pô, tem ninguém na rua. é criança brincando Então, na rua. Uma criança se sequestrada e ninguém ficar sabendo é muito fácil. É muito Além do fácil. mais, que existe uma lenda urbana de uma van branca que sequestra crianças, igualzinha aquela ali, ó, que tá parada. Caraca, aí é brincadeira, pô. Tinha uma van branca ali, né? Aí também não ajuda, E as crianças Tinha uma pessoa caminhando e ali os que a gente viu, hein? adolescentes acabam ficando com zero mobilidade. E a única opção para Essa eles aqui foi era a esperarem parte- completar 16 Essa aqui foi a parte que ele falou que os jovens não têm tanta independência aqui no país, né? Então é esse ponto ali que ele quis... anos para tirar a carteira de dizer. motorista. Em algumas cidades é possível até tirar a carteira de motorista com 14 anos de idade aqui nos Estados Unidos. O que é muito bem jovem. diferente do que a gente está acostumado, porque no resto do mundo a idade mínima para tirar a carteira de motorista é 18 anos. Pelo simples motivo que um motorista adolescente tem 4 vezes mais chance de causar um acidente do que um motorista adulto. Informação, cara. Vocês tinham noção disso aí? Tem muita gente que fala assim, lá nos Estados Unidos lá a gente pode pilotar, começar a dirigir com 16 anos, pô. Olha só aqui, por que a gente não faz isso aqui? Então toma essa estatística aí, ó. Aparentemente, né, não é uma boa ideia. E com isso, as crianças e os jovens ficam cada vez mais presos dentro de casa, sem se movimentar, sem se exercitar, simplesmente presos em jogos virtuais e rede social. E as pesquisas mostram que o número de obesidade infantil só tem aumentado nos últimos anos. Mas tirando esse problema, eu sempre escuto a seguinte pergunta: olha, se tem tanto espaço assim, por que não constrói um mercadinho, um estabelecimento, algo para a comunidade? Assim as pessoas que vivem no subúrbio não fiquem tão dependentes de um carro. Na realidade, pessoal, que cada pedacinho da cidade aqui nos Estados Unidos tem a regra do que pode ser construído ou não. Esse é o tal do Zone Code de construção. O código de Putz. zona que você pode construir aqui nos Estados Unidos. É como se fosse um jogo de tabuleiro. Cada área tem uma função. Uma área para casas, outra área para lojas, para estabelecimentos e assim por Sim, de certa forma isso é interessante porque você não vai ter a zona industrial, por exemplo, no meio de uma zona residencial ali, barulheira, né, poluição e os caramba. Mas pelo menos o comércio, cara, ele podia estar mais próximo aqui, né? Podia ter um mercado aqui, um mercadinho aqui, por diante. Mas tudo isso baseado principalmente horrível, na isso é densidade, quantas pessoas tem ao redor e se isso vai ou não influenciar no meio ambiente. No subúrbio a ideia é manter tudo mais sossegado, com cara de bairro residencial. Então, o Zone Code limita a construção de estabelecimentos comerciais ou industriais. Isso ajuda a manter o tráfego, a poluição, os ruídos a níveis baixos, proporcionando uma vida melhor para os moradores. Além do subúrbio, temos outras áreas mais próximas do centro, e essa área é Será que conhecida vale a como pena? Assim, é que talvez pra eles isso é até bom, né? Até bom, mas olhando assim de fora pra certas pessoas ali que talvez não tenham acesso a um carro e tal, isso pode ser um pouco complicado. Cara. Midtown. E quando a gente fala de Midtown, aonde eu tô aqui agora, é outra história, porque aqui é onde tudo acontece. Aqui, antes dos subúrbios, é onde o pessoal morava. Vocês podem ver que as casas são mais antigas. Aqui a densidade é maior, tem mais gente, apartamento, escritório, lojas, restaurante. É uma mistura de tudo e aqui com certeza você verá pessoas andando na rua. Só que é aquilo, pessoal, em Midtown a pessoa não fica tão dependente de um carro, porém o barulho, os eventos da cidade, o trânsito vão afetar na qualidade de vida dessa pessoa. E a segurança também não é a mesma. Vai ser muito mais provável de você ver um morador de rua próximo da sua casa, alguém mais estranho, o que fala do vovô ali, ó. não tem aqui no subúrbio. Qualquer pessoa mais esquisita, o pessoal já fica em alerta, né? E
Com certeza já tem alguém aqui me observando aqui, falando o que esse cara tá fazendo aqui na rua essa hora. Só deixando claro, eu acho o subúrbio muito incrível, um lugar lindo, pessoal, com uma baita estrutura. Seria o meu sonho de criança morar num lugar desse, crescer num lugar desse. Eu sei que nós brasileiros tínhamos essa grande dúvida, o porquê que as ruas estão sempre assim, ó, desertas, vazias. Tá respondido. Ok, a gente chega na seguinte conclusão aqui. Não é porque as pessoas não andam nas ruas porque elas têm carro. E sim, porque lá atrás, pessoal, o governo implementou um programa de expansão das cidades aqui na América. Era sim uma estratégia de trazer mais conforto para as famílias, mas também de esquentar o mercado dos automóveis que estava crescendo muito naquela época. E o resultado é que hoje a gente somos todos dependentes de um carro. Não tem como viver aqui sem um carro. Que assim também, né? Lá também o acesso a um veículo, ele é mais tranquilo. E eu acredito que, por exemplo, eu não sei se a residência no subúrbio, ela acaba sendo mais cara do que a residência no Midtown. Porque se a residência no Midtown for um pouco mais acessível, as pessoas, né, que não têm acesso a um carro, elas vão, de certa forma, elas vão tentar comprar a residência naquele local ali, né? Que vai facilitar um pouco a vida E não só dela. isso, foi maravilhoso também para o mercado da construção. Estamos na terceira geração desse experimento e milhares de subúrbios vêm sendo construídos todos os anos aqui nos Estados Unidos, gerando muitas oportunidades nessa área. Algo também super interessante é que os subúrbios influenciaram na idade mínima para tirar carteira de motorista. E por esse motivo, talvez porque as crianças, os jovens são óbvio, tão dependentes dos pais, aqui nos Estados Unidos você consegue tirar carteira de motorista tão cedo. Agora eu quero saber de vocês, pessoal. Vocês morariam no subúrbio? Num lugar assim mais tranquilo, só que você ficaria dependente de um carro? Ou você prefere morar mais próximo da cidade, onde você consegue resolver? Assim, eu sempre fui... todo mundo, praticamente a maioria das pessoas aqui no Brasil, aqui, né? Pô, claro, né? Tirando as pessoas que moram em fazenda e tudo mais. Mas a gente já sempre moramos assim, perto de algum estabelecimento. Ah, uma padaria tem perto aqui. Ah, um mercado tem perto. Um banco tem perto, sabe? E isso é algo que pra gente é muito bom, cara. Pra gente é muito bom. Mas, se você tem condições e tem acessos para, por exemplo, não sei se como é que funciona lá nos Estados Unidos, mas, por exemplo, se tiver, por exemplo, um delivery de mercado, pô, você liga, você só chama o delivery ali, pede as entregas ali na sua casa ali, tá tranquilo, cara. Você consegue contornar isso facilmente. Pra quem quer viver na tranquilidade, é um sonho, né? Ver tudo caminhando. Agora eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Chama. Fui!